Moçada, hoje nós vamos dar continuidade no texto que nós iniciamos no caderno de história. Então, só lembrando, o que nós já temos lá? Nós temos um textinho explicando as fontes históricas, nós já colocamos o que são as fontes escritas. Hoje, então, nós falaremos as fontes iconográficas, fontes materiais, fontes orais e algumas curiosidades bem legais aqui. Então, fontes iconográficas são imagens que mostram coisas do passado. Desenhos, fotografias, mapas e pinturas são exemplos de fontes iconográficas, tá? Então, por exemplo, por meio de uma fotografia, nós podemos ver como eram os costumes de antigamente, como eles se vestiam e como eram as coisas em um outro período. Fontes materiais são os objetos e tudo o que pertence à cultura material. São fontes materiais, objetos, móveis, construções, monumentos, e por meio deles nós também podemos perceber como era a vida antigamente, tá? Por meio de um objeto nós podemos perceber, identificar de qual cultura ele fez parte, tá? E aí por diante. Fontes orais são os registros da memória de pessoas e da tradição oral de um povo ou grupo, transmitidos de geração para geração. As fontes orais podem ser cantigas, lendas, adivinhas, parlendas, depoimentos, entrevistas, tá? Então, por exemplo, às vezes, quando a gente vai perguntar alguma coisa, até de maneira informal, vovó, né, uma espécie de entrevista. Como que era no seu tempo, o que acontecia? Então, o relato que essa pessoa traz também é uma fonte oral. Lá nas curiosidades, são a importância dos documentos pessoais. Você sabe por que os documentos pessoais são importantes? Os documentos preservam vários tipos de informações sobre a vida das pessoas. A certidão de nascimento, por exemplo, registra as primeiras informações da vida de uma pessoa, como o nome dos pais, dos avós e o local de nascimento. Já o boletim escolar registra as notas obtidas no ano letivo e as disciplinas aprendidas. Um boletim escolar do século passado, por exemplo, pode mostrar o que os alunos estudavam antigamente e nos ajudar a perceber as mudanças e as permanências na educação brasileira. Meus amores, depois que vocês realizarem a cópia do restante do texto hoje, retoma toda a leitura para poder dar continuidade e resolver as atividades. Então vamos lá, responda. Como podemos descobrir como era a vida das pessoas antigamente? Então vai retomar a leitura, tá? Cite quais são as fontes históricas. Explique e dê exemplos sobre as fontes iconográficas. Então, o que é a fonte iconográfica? Quais são os exemplos? Materiais. O que é a fonte material? Quais são os exemplos?